não te condeno, podes ir e de agora em diante não peques mais. Devemos com toda certeza escutar sempre e tudo aquilo que Jesus nos fala, que Jesus nos ensina. Mas essa palavra de hoje, esta fala de hoje, eu também não te condeno, com certeza é uma fala de urgência, para que possamos realmente escutar, ou melhor dizendo, escutar com urgência esta fala de Jesus, eu também não te condeno. Por quê? Primeiramente, esta fala de Jesus comunica graça e misericórdia. É uma fala que cura os feridos. E nós, como igreja cristãos, nós leigos, nós que fazemos a caminhada como igreja, embora falamos muito da graça, embora mencionamos muito a graça, parece muitas vezes que verdadeiramente não acreditamos na graça. E em prática, verdadeiramente não confiamos na graça de Deus. Por quê? Porque, repito, a fala de Jesus cura os feridos. E muitas vezes a nossa prática leva feridas aos que já estão curados. Porque nós colocamos não a graça de Deus em primeiro lugar, mas nós colocamos o nosso fazer, o que eu faço em primeiro lugar. Nós colocamos como a luta contra o pecado, a luta contra as coisas, as nossas fragilidades, como algo primeiro do que eu faço, do que eu devo fazer, do que eu me coloco a fazer para alcançar tal graça, o que eu devo fazer para chegar em tal graça. E aí então a gente vai calculando, medindo a nossa vida cristã naquilo que eu faço e não naquilo que Deus faz. Porque a palavra aqui hoje é que eu não te condeno. Diante do pecado, diante da nossa fragilidade, é Deus com a sua graça que realiza o principal, eu não te condeno. E não o contrário, não naquilo que eu faço para receber a graça já nos é dada. Por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai dizer, não com a minha justiça, provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus, não com a minha justiça, baseada na lei, mas na fé, na justiça que vem de Cristo, na justiça que vem de Deus, na fé. Eu confio, eu acredito na graça dEle. Eu confio, acredito na graça que vem dEle, e não baseada na minha justiça. É totalmente diferente, porque quando nós baseamos a justiça na minha justiça, como nós baseamos a graça na minha justiça, quando nós baseamos a graça naquilo que eu cumpro como lei, nós não precisamos de pedras, dos outros nos atirar pedras, nós mesmos carregamos as pedras que nos ferem. Nós mesmos carregamos as pedras que nos impedem de viver a nossa vida cristã com mais graça, com mais leveza, com mais abertura, com mais confiança. Nós carregamos a pedra da autorreferência, né? Eu, e isso já fere a nossa caminhada cristã. Nós carregamos as pedras da autojustificação, então aquilo que eu faço então me justifica, aquilo que eu faço então me torna então bem bom diante de Deus, melhor do que os outros que não estão fazendo. A autojustificação, uma pedra também que nos fere e fere a nossa caminhada cristã. Carregamos as pedras do moralismo farisaico, como Jesus coloca a moral farisaica, naquela moral falsa, aquela moral que não é verdadeira, aquela moral que não é justamente de cultivar valores ou de estar ali no empenho, no esforço, mas aquela moral que é apresentada como que intocáveis, inacessíveis, e que não é verdadeira.
E isso também fere, isso também machuca a caminhada da vida cristã, tanto a nossa como das pessoas que estão buscando, que estão caminhando. Carregamos a pedra do orgulho espiritual, quando pensamos então que por determinada prática que eu faço, que eu realizo, então eu já estou num grau, num patamar da vida cristã muito elevado. E aí então nós nos enchemos de um certo orgulho, de uma certa vaidade, porque aquilo que eu faço me fez chegar aqui na vida cristã. Essas pedras impedem, ferem aquilo que é a vida cristã. Essas pedras são obstáculos para viver a vida cristã como graça, e não por aquilo que eu faço. Mas aí então a gente pode, mas Frei, então a gente não deve fazer nada, é só confiar na graça? Não, confiar na graça é a primeira atitude nossa. Mas sim, uma vez que a graça nos é dada, então aí sim nós podemos fazer algo. São Paulo ainda na segunda leitura, não que eu já tenha alcançado, eu corro para alcançar, mas olha só o que São Paulo fala, eu corro para alcançar, não que eu já tenha alcançado, mas Ele, Cristo, já me alcançou. Então o correr de São Paulo, o fazer alguma coisa, não é para já alcançar a graça, mas ele corre porque antes, sem mesmo ele merecer, a graça já alcançou ele. Então é a graça de Cristo que nos alcança por primeiro, é que deve nos motivar de fazer algo, que deve então, por sentir essa graça, por confiar nessa graça, então é que eu me movo. A vida cristã, conforme a palavra de Jesus no Evangelho, eu não te condeno, não é uma exigência, é uma oferta. A vida cristã não é uma negociação, é graça, não é negociação com Deus, é graça. A vida cristã inicia não com aquele que é o bom e o melhor. A vida cristã inicia com o quê? Com o pecador, aquele que vê que não é bom, aquele que se vê que não é melhor. E aí é oferecido a esse que é pecador, a esse que não é bom, a graça de recomeçar, a graça de iniciar uma vida. E isso torna realmente, verdadeiramente autêntico a vida cristã. Não naquilo que eu faço, mas a graça de Deus faz. Eu confio de verdade, e nós precisamos aos poucos quebrar, porque muitas vezes, repito, nós falamos da graça, nós mencionamos a graça, mas vivemos como não acreditássemos na graça. Nós falamos que dependemos da graça, mas ao fundo nossa prática de vida cristã é como se dependesse tudo daquilo que eu faço. E como que para me justificar é aquilo que eu faço, aquilo que eu determino. E a gente pode parar para pensar um pouquinho quando nós nos colocamos a realizar uma prática, quando nós nos colocamos certas exigências e quando nós deixamos de fazer, como é que nós ficamos? Nós ficamos, parece que em crise, abalados, porque olha, eu me coloquei para fazer isso e não consegui. Calma, não se desespere, porque a vida cristã, o amor de Deus não vai depender porque você não conseguiu fazer ou porque você não se colocou em prática. Calma. O amor de Deus é maior, a graça de Deus é maior, e aí a gente tenta medir a graça de Deus, o amor de Deus, por aquilo que eu determino a fazer, e isso não é confiança na graça, isso não é confiança no amor dele por nós, é confiança em mim mesmo, é como que querendo submeter o amor e a graça de Deus por aquilo que eu faço. Por isso que Jesus, eu não te condeno, eu também não te condeno, porque a justiça de Jesus é maior do que a justiça dos homens, a maneira de Jesus julgar, com certeza, ultrapassa o critério nosso, e não está baseada na justiça pessoal, na lei, na prática pessoal, mas está baseada na graça, na misericórdia, no amor infinito de Deus. Então precisamos quebrar isso. Precisamos romper com essa falta de confiança na graça. Precisamos romper essa autorreferência, esse eu que nós colocamos sempre no lugar primeiro. E em primeiro lugar é a graça que nos proporciona, que nos motiva, que nos dá capacidade, que nos dá sustento de fazer algo. A palavra de Jesus, quando ele diz, eu também não te condeno, podes ir, vai e não peques mais. Olha só, está bem
está bem explícito isso. Primeiro ele concede a graça, e por ele conceder a graça, ele sabe então que com essa graça, aquela mulher pode ir e tentar de não mais pecar. E nós fazemos o contrário: não peque para receber a graça, não erre para receber a graça de Deus, agrade a Deus para receber a graça, faça isso para receber a graça. E é totalmente ao contrário: eu te dou a graça, eu não te condeno, eu te perdoo, e por isso você pode fazer algo. E por isso você então se empenha de fazer algo, porque recebe esta graça, porque recebe que é amado sem merecer, e nós de verdade não merecemos, mas Ele nos dá sem merecimento próprio. E nós ainda estamos naquela maneira de viver a religião, de maneira de viver a fé cristã, como merecimento. Algo faço aqui, mereço desse lado. Realizei aqui, Deus vai me recompensar aqui. Fui bom aqui no meu grupo, na minha pastoral, rezando o texto, Deus vai me dar aqui também. Não faltei às reuniões, não voltei, então Deus vai me recompensar aqui. Ah, consegui fazer jejum, penitência, então Deus vai me abençoar aqui. Essa é a lógica do merecimento. E é totalmente ao contrário: recebi a graça aqui, e por isso então me empenho agora de caminhar com a igreja, de ser mais cristão. Recebi o perdão e a graça de Deus, sei que eu sou amado por Ele, mesmo em minhas misérias, e por isso então agora eu busco de corresponder a este amor, vivendo melhor a minha fé. Recebi tanto consolo de Deus sem merecer, e por isso que agora então eu busco uma vida de oração para estar com Ele, em comunhão com Ele. Recebi tanto e recebo tantas coisas de Deus aqui gratuitamente, e por isso então eu faço um mínimo de retribuir um pouco, como gratidão, aquilo que Ele me dá gratuitamente. Essa é a lógica. E isso é confiar na graça de Deus. Por isso devemos escutar: eu também não te condeno. Manifesta a graça e a misericórdia de Deus por nós. Esta fala de Jesus, eu também não te condeno, não significa conivência com o pecado, né? Consentir com o pecado, mas é a fala que comprova aquilo que Jesus veio fazer entre nós, quando Ele diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E essa atitude então de Jesus não é conivência com o pecado ou consentimento com o pecado. Jesus não está aqui consentindo com o pecado da mulher, mas a fala eu também não te condeno está o quê? Resgatando, buscando o ser humano e colocando ele diante de Deus, porque somente o amor pode resgatar aquilo que parece que está perdido, aquilo que parece que não tem mais solução, aquilo que parece que não tem mais jeito. Então a fala de Jesus é resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que se acham que não tem mais solução, aqueles que nós achamos que não tem mais solução, aqueles que nós apontamos como um caso perdido. Eu também não te condeno. Levar o humano, resgatar o humano e colocá-lo diante de Deus, porque Ele resgata. Porque Ele encontra no perdido algo a mais, porque Ele encontra naquele caso que parece que não tem mais solução, mais uma luz, salvação. Então também escutar essa palavra de Jesus é assimilar essa atitude, e nós devemos repensar, nós como igreja, nós como cristão, como é que nós estamos buscando de resgatar, de realmente fazer esse chamado, de encontrar o que estava perdido e colocar diante de Deus. Não é diante de mim, diante de Deus, porque nós não temos essa força, mas Deus sim, porque também nós comungamos todos da mesma de fragilidade do pecado. Então não é que eu resgato um pecador, mas como pecador eu posso ajudar outros e me colocar também diante de Deus para ser resgatado pelo amor dEle, para ser alcançado pela graça dEle. E não por mim, mas por Ele. Eu também não te condeno. É também um significado de dar uma chance para Deus em nossas vidas. O pecado nos envergonha, com certeza.
O pecado nos entristece, o pecado nos fere, nós ficamos assim ruins com o pecado, ficamos tristes, acabrunhados com nossos erros. Quando temos dificuldade de confessar porque sentimos vergonha, porque confessar é colocar o pecado diante de mim e falar. Isso causa vergonha, causa humilhação, porque é isso, o pecado causa isso, com certeza causa isso. Mas nós não podemos permitir que o pecado coloque em nosso coração, em nossa consciência, de que não tem mais jeito. Que nós costumamos então, diante dos nossos erros e pecados, não tem mais jeito para mim. Eu estou cansado, eu não consigo, eu vou desistir. Não, Deus está me castigando por esse pecado. Não, Deus se afastou de mim, Padre, porque eu pequei assim. Não, eu vou me afastar da igreja porque eu pequei. Eu levei uma vida afastada porque eu errei, então eu preferi me afastar. É isso que a gente deixa o pecado colocar aqui e nos convencer disso, que isso é o certo. Que não tem mais jeito, que eu vou me afastar porque pequei, porque Deus está me castigando, eu não vou conseguir mais, então é melhor me afastar, é melhor não ir mais, é melhor desistir. E nós nos deixamos nos convencer por isso. Quando Jesus então diz, eu também não te condeno, significa o quê? Dê uma chance para Deus mostrar o amor dele por ti. Dê uma chance a Deus de mostrar a misericórdia dele por ti. Não coloque barreiras, não coloque obstáculos, dizendo, não, mas eu vou me afastar porque eu pequei. Não, esse pecado aqui não tem perdão. Não, porque agora realmente eu me sinto indigna e não posso mais nem pisar na igreja. Não, porque agora desse erro, agora não tem mais jeito, Deus vai me castigar. Isso é criação nossa, não de Deus. Isso é nós que colocamos em nossa cabeça, ou nós que deixamos o pecado falar em nós. Porque o pecado, além da gente sentir mal, arrependido, ele não se contenta, o mal ali, e ainda então, não, eu vou tentar mais uma vez, vou tentar convencer ele de que, mesmo que ele está arrependido, mesmo que ele está dolorido com aquilo que ele fez, não tem solução, não tem perdão. E a gente deixa se acreditar por isso. E aí Jesus diz, eu também não te condeno, ou seja, me dê uma chance para mostrar para você que o seu pecado, que a sua realidade, não é impossível para o meu amor, não é impossível para a minha misericórdia por ti. Dá uma chance. Quantas vezes, como sacerdote, a gente vai escutando ao longo do tempo as pessoas, não, eu me afastei porque cometi tal erro, então eu deixei a igreja, deixei pastoral, deixei caminhada, não consigo mais rezar. Mas por quê? Por que você deixou se convencer por isso? Por que não se colocou diante de Deus? E você veria totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Porque não muda, talvez as nossas lutas continuam, talvez a gente continua recaindo, talvez a gente continua ali lutando e sendo ferido por aquele pecado, por aquele erro, talvez a gente ainda está naquela luta de libertar-se daquele erro, talvez ainda alguma vez ou outra volta, e a gente está ali na luta, se fere novamente, se envergonha, mas o que deve mudar primeiramente é a convicção aqui dentro que nada pode me separar do amor de Deus, de que nada é maior do que a graça e a misericórdia de Deus. São João vai dizer na sua carta, se a tua consciência te acusa, Deus é maior do que a tua consciência. Deus é maior. Então, quando nós somos convictos disso, nada pode separar, mesmo que eu esteja ferido, mesmo que eu esteja envergonhado, cair novamente, não estou conseguindo, estou na luta ali, estou lutando contra o meu erro, estou lutando contra o meu pecado, mas eu sou convicto que mesmo em minha miséria, a misericórdia de Deus é maior e tem me sustentado, e está ao meu encontro, me alcança, me busca, e me dá uma oportunidade de recomeçar, e seguir, me lançar para frente, como diz São Paulo, não olhando para trás, né, porque às vezes a gente deixa então os erros do passado ainda nos dominar, e ainda nos escravizar, e ainda nos arrastar na vida, não olhando para trás, olhando para o presente, olhando para a graça que o Senhor me dá hoje de recomeçar, de tomar uma nova decisão, de lutar mais uma vez, e amanhã eu vou recomeçar, olhando para frente. Olhando para frente, por isso que Jesus, vai, pode ir, vai, olhe para frente, mulher, e não deixe, não peques mais, não olhe mais para trás, vai,
e recomece, e tente mais uma vez. Mas nós, concluindo, ainda temos essa dificuldade. E eu me pergunto por que nós ainda temos dificuldade de acreditar de verdade na graça e na misericórdia de Deus. Por que ainda nós, diante de tão prova de amor, tão grande prova de amor, tão grande prova da graça, nós ainda queremos colocar nossas ações na frente da graça? Aquilo que eu faço como primeiro para receber, para alcançar, para fazer por merecer. E é o contrário, Então não deixemos que isso nos impeça de experimentar a graça misericordiosa de Deus. E não deixemos que o pecado, além de nos envergonhar, além de nos entristecer, nos convença que não é mais possível, que Deus está me castigando, que eu devo me afastar, que eu devo deixar de rezar, que eu devo deixar de buscar, porque eu pequei. Não, pelo contrário, é como pecador que eu devo me lançar aos pés de Jesus, e esperar que Ele faça, e esperar que Ele atue, e Ele vai atuar. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.